Bem, meus amados, a paz do Senhor para todos. Com muito prazer, com muita alegria, gozo no meu coração, em nome de Jesus. Pela primeira vez, eu peço licença para estar entrando nos vossos lares, com o programa Vencendo em Cristo, que tem a sua finalidade de levar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Pedro Barbosa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Assis, e quero dar a minha saudação de bênçãos, de agradecimento ao senhor diretor José Luiz e à sua equipe de trabalho, né? E para que o Senhor nosso Deus, Ele fique conosco durante estes minutos de programações, tudo que vai ser feito, realizado, e falar ao seu coração, à sua vida, abençoar o seu lar, a sua empresa, eu quero fazer ao Senhor uma oração ao Deus eterno. Pai querido, Senhor Deus de toda a glória, a quem pertence a honra e o louvor. Pai Santo, a Tua palavra diz que sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Sendo assim, Senhor, eu peço a bênção para o início dessa programação. Tudo o que vai ser feito tem um objetivo de engrandecer o Seu nome e abençoar as vidas que vão acompanhar com seus reprises, no nome do Senhor Jesus. Fique comigo, Senhor, para a glória do Seu nome. Bem, queridos, eu também quero aproveitar para agradecer às empresas que, pelo seu carinho, pela bondade, estão nos apoiando, colaborando para que este programa chegue em seu lar. Todas estas empresas, Deus abençoe com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus, para a glória do nome do Deus eterno. A todos os seus diretores e, mais uma vez, a você que vai nos acompanhar, é um prazer estar com você, levando esta palavra no nome de Jesus. Estamos diante do trono.
Vocês acabaram de assistir um belíssimo hino com as irmãs do Círculo de Oração, certo? Da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nossas irmãs animadas, alegres, ungidas com a festa que vem realizando um grande trabalho de oração, de intercessão pelas famílias. Oh, santas e abençoadas mulheres de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você viesse fazer parte conosco dessas irmãs. Você é convidada, amém? Venha participar conosco deste momento de oração, de alegria, de intercessão, de participação. Olha aí, que festa linda, que louvor abençoado. Só falta você, hein? Venha conosco louvar o Deus eterno. Eu aproveito para agradecer estas simpáticas irmãs, inclusive os seus esposos também, né? Por permitirem delas vir à casa do Senhor, estar orando, intercedendo, passando aqueles momentos lindos de oração, de confraternização. Que maravilha! E a festa teve bonita, foi uma festa das irmãs do Círculo de Oração, louvado seja o nome do Senhor. A festa teve bonita com a participação de pessoas de outros estados junto conosco. Que gozo, que alegria, que glória, louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, fizeram uma homenagem para a minha querida esposa. Mas a festa foi bonita, só faltava você. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com os telefones aí na tela para você ligar à noite ou na madrugada, sempre ao seu interesse para abençoar a sua vida. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu gostaria que você lesse comigo. Segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 33, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus
que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: bem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, dentro destes versículos, segundo escreveu São Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, eu desejo passar alguns minutos meditando esta palavra e abençoando a sua vida. E gostaria de chamar este tema, colocar um tema nesta mensagem, um período de dificuldade. Um período de dificuldade. Quem sabe alguém dos que estão me acompanhando está vivendo este período de dificuldades. Este período de dificuldades, quem pode acalmá-lo? Só o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E por Ele, nada do que se foi feito se fez. É uma das causas que Ele então vem ensinar aos seus discípulos, demonstrar o seu poderio, a sua graça maravilhosa, de andar sobre as águas e sobre os ventos, quando nós lemos aqui que os ventos eram contrários. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, um período de dificuldade que o Senhor Jesus, através da sua palavra, da presença dEle, da ajuda do Espírito Santo, da nossa intercessão, pode lhe ajudar. Aleluia! Louvado seja o santo e apreciado nome do Senhor. Bom, primeiro, queridos, observamos como foi o trabalho de Jesus na terra dentro destes versículos. Segundo o que nós lemos aqui, no versículo 22, Jesus tinha dado atenção, tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas para uma grande multidão, certo? Você pode conferir aqui. E ele tinha atendido esta multidão, tinha abençoado esta multidão e tinha despedido esta multidão e foi procurar um lugar a sós para orar, para buscar a presença do Pai como homem que ele era.
E observa, senhores, que lugar que ele foi procurar? Ele foi procurar o monte. E subiu ao monte, passou ali à tarde, um grande período ali. Passou o período do dia, entrou o período da noite e o Senhor Jesus estava ali orando. É impressionante quando nós lembramos também do monte. O monte, ele faz parte da vida do salmista. O salmista, ele usa o monte mostrando aonde encontra o socorro, né? Ele diz assim: elevo os meus olhos para o monte, ou para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, você, nessa noite, neste momento, você olhe para Jesus, olhe para o monte. Jesus foi ao monte para orar, para falar com o Pai. O nosso socorro vem do Senhor. Agora, observe que, na ausência do Senhor Jesus, os discípulos pegaram o seu barco e estavam passando para outro lado, tomando uma outra região. E o que acontece? O mar estava agitado, as ondas açoitavam o barco, porque o vento era contrário. Uma das coisas que eu dei esse tema para vocês, um período de dificuldade que você vence por Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua vida, olhando para a sua casa, olhando para a sua vida conjugal, para tudo que você precisa, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Aqui o que nós aprendemos, a lição, é que os discípulos estavam nessas dificuldades, mas Jesus estava lá no monte, e lá do monte ele observava o vento que era contrário, observava as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando, como seguir avante na sua caminhada. Jesus de lá, olhando. Amado, é a mesma situação dos nossos dias de hoje. Aleluia! O guarda de Israel, ele não dorme nem de dia e nem de noite. Ele está sempre atento para a sua vida, para a nossa vida, para as circunstâncias de um acontecimento, de uma situação difícil que às vezes nós nos envolvemos. Não temos para quem clamar, mas Jesus estava lá no monte, observando. Uma das experiências que Jesus queria deixar também para os seus discípulos é porque aqueles homens iam dar continuidade ao Evangelho. O que é a continuidade do Evangelho? O que é a pregação do Evangelho? O que eu estou fazendo aqui na TV 10 dentro deste horário? Eu estou aqui para abençoar a sua vida, para dizer que o Senhor Jesus tem a solução para a sua causa, para dizer que o Senhor Jesus tem lhe acompanhado muito mais do que você pensa, tem lhe acompanhado desde o ventre da sua mãe. Aleluia! Então, por isso, há solução para a sua causa. A paz, a cura, aleluia, a bênção, a tranquilidade. Amém? Então, aqueles homens precisavam descobrir mais um pouco do Senhor Jesus. E esse pouco era o quê? O poder, a autoridade, aleluia, a maneira de abençoar as vidas, de solucionar os problemas. Problemas tal que envolvia a natureza. Lembre, senhores, que quando eu comecei a ministração, eu disse que todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia! Então, Ele fez todas as coisas. Assim sendo, Ele tem o domínio, Ele tem autoridade, aleluia, de repreender
o que é que ele está lhe causando tanto mal, o que está lhe fazendo sofrer, o que lhe está trazendo dificuldade, às vezes tirando o seu sono, a perturbação, a preocupação. Olha, eu volto a te dizer, há solução para a sua causa no nome do Senhor Jesus. Jesus anda por cima do mar. Então, Jesus andando por cima do mar, ele está passando uma mensagem para mim, nesta noite, neste programa. Ele está passando uma mensagem para você agora. Olha, você vai andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus e você, ou a sua família, ou aquilo que você precisa por cima dessas dificuldades. Você acredita nisso, meu ouvinte? Você acredita nisso? Olha, Jesus anda por cima do mar. Aquilo que aqueles homens passaram horas, momento, muitas dificuldades, de problemas, porém Jesus estava no monte olhando. Aleluia! Outra coisa que eu quero lhe fazer você entender, ou descobrir comigo em nome do Senhor Jesus. Observa que o vento era contrário, o mar estava agitado, durante um período de longas horas, porque os versículos que nós lemos, diz que Jesus despediu a multidão e saiu à tarde. Então Jesus deixou os seus discípulos à tarde, passou um período da noite que devia estar aproximando das 4 horas da manhã, Jesus ainda estava no monte. Este período de horas, da tarde até a madrugada, eu quero passar para você o seguinte, é o período de prova que você está passando, é o período de dificuldade que você está passando, e dentro desse período de prova, desse espaço de tempo, quantas vezes você já achou que ia sucumbir? Mas ele está olhando para você, você não vê ele, mas ele vê você. Aleluia! Observe que essa expressão do Senhor Jesus no monte olhando, eu faço você lembrar comigo da passagem de Jó. Observe bem, atente bem. Aleluia! Medite comigo nas expressões de Jó. Agora ainda não é a expressão de Jó, ainda estou falando de Jesus no monte. Olhem bem, Jesus no monte, os discípulos no mar, no barco, o barco agitado, os discípulos desesperados, não viam solução, mas Jesus estava olhando, Jesus estava dando suporte. Essa é a nossa vida. Agora eu volto para o livro de Jó. Olha o que diz Jó. Jó, aquele homem de experiência com Deus, aquele homem temente a Deus, que levantava de madrugada, orava, pedia a Deus, tinha uma íntima comunhão com Deus. O Senhor Deus chegou a dizer de Jó para Satanás, dizendo, Satanás, Jó é um servo íntegro, fiel, sincero. Amém? Veja o que esse homem expressa, veja o que Jó expressa. Durante um período de prova, durante um período de dificuldades, de um período onde parece que Deus está em silêncio, está assim na sua vida? Olha, durante um período que parece que Deus está em silêncio. Você já viveu momentos felizes, abençoados, quem sabe até cultos gostoso, alegre, que você bateu palmas, se alegrou, mas há um período de provação. É o período que chama-se prova dos fiéis. Bom, então este Jó, dentro dessa comunhão, ele passa esse período desta provação. Nesse período desta provação, ela vai chegando ao fim. Quando chega ao fim, eu quero citar o capítulo para você conferir na sua casa. Para você conferir depois, é o capítulo 42 de Jó. Ele diz assim, olha aqui, 42 e o versículo 5. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, certo? Há um período que Deus quer fazer uma obra na sua vida, de uma maneira linda, no seu ministério. Esse período parece que você sente Deus mais de longe, mais distante. Você está entendendo? É o período que você ouve falar de milagres. Neste momento, eu estou pregando, você está ouvindo falar de milagre. Você está acompanhando.
você está ouvindo falar de Deus, mas em nome de Jesus você vai sentir Deus. Você vai receber aí a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, aleluia. O milagre do Senhor vai acontecer na sua vida. No que está ocorrendo é o período de ouvir. Este período de ouvir é o período de distância, aonde o ser humano passa as suas dificuldades, os seus ventos. Aleluia. E Jó, aquele homem temente a Deus, de uma grande experiência, uma fé. Observe o que Jó, quando ele é acusado, quando ele está ali cheio de doenças, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive porque eu ouvi falar dele. Certo? Eu ainda não saí lá do barco, não. Eu ainda não saí do monte. Eu estou lhe mostrando para você, entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento, como os homens de Deus vivem, viviam e vivem. Aleluia. Nesse período, Jó dizia assim: eu ouvia falar do nome dele. Eu ouvia falar da sua grandeza, eu ouvia falar das suas maravilhas, eu ouvia falar dos seus sinais. Aleluia. Agora eu quero mostrar para você por que Jó, repetindo no capítulo 42, e no versículo 5, na parte A, ele está falando assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, eu ouvi. Mas quando chegou o momento do clímax da prova de Jó, aleluia, aconteceu algo tremendo, que em nome de Jesus vai acontecer com a sua vida. Eu tenho certeza, querido, vai acontecer com a sua vida. Chegou o período que terminou a provação de Jó, e eu quero dizer que até um cântico de alegria, um cântico de expressão, um cântico de vitória, um cântico de uma grande conquista, de realização entre o humano e o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus. Voltando para o versículo 5 de Jó, acompanhe comigo. Mas agora te veem os meus olhos. Repita comigo, para você viver um momento gostoso, emocional, entrosado de comunhão com o Espírito Santo. Mas agora te veem os meus olhos. Aleluia, aleluia. Sabe, o que acontece aqui? Jó está dizendo: eu te servi tanto, eu glorifiquei o seu nome, eu fiz muito culto, eu participei de muito culto, eu entrei nessas provas de dificuldade, prova financeira, prova familiar. Está diferente a sua vida? Está diferente a sua vida? Prova familiar, prova financeira, prova de comércio, tantos tipos de prova que o Jó envolveu, prova de amigos longe, prova de acusação. Mas enquanto eu estava neste período de certos anos da minha idade, eu ouvia falar. Mas eu passei um período de prova tremenda, aleluia, que o Senhor é tão benigno, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é maravilhoso. Agora os meus olhos te veem. Aleluia! Eu quero que você sinta a presença de Deus na sua vida. Meu querido telespectadores, em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor na sua vida. Sinta a presença do Senhor na sua alma. Sinta a presença do Senhor na sua casa. O lado mais obscuro que você está passando, sofrendo, a dificuldade, a enfermidade, se é na vida conjugal, aonde você está precisando, em nome de Jesus, pela graça, pelo poder da palavra, a mim revelada, eu quero que você sinta a presença do Senhor Jesus, a companhia do Senhor Jesus, aquela presença de abençoar, de fazer você sorrir, até, aleluia, eu estou gravando aqui sem instrumento, mas eu posso cantar um pedaço de um hino para você se alegrar. Haverá paz no vale para mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Amém? Você vai cantar.
Aleluia! Estamos lá no barco, estamos no mar, estamos no monte, amém? Estamos no vento, estamos com Jó, estamos com um homem chagado, ferido, estamos com um homem que perdeu filho, que perdeu filha, que perdeu neto, que perdeu netas, que perdeu os bens, que perdeu propriedades, que perdeu uma série de coisas, aleluia, mas um homem que agora está transbordando de alegria. Ele perdeu muitos patrimônios biológicos e terreno, mas ele adquiriu a experiência do patrimônio maior. Ele disse: eu ouvia falar do seu nome, mas que alegria, que gozo, agora eu te vejo, Senhor, eu te vejo, Senhor. Além de ver, o Senhor fala comigo, e olha, no versículo 6, queridos, o que ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque a sua grandeza, a sua alteza, a sua soberania, a sua misericórdia, oh glória, honra, louvor, engrandecimento, exaltação àquele que vive, aquele que reina, aquele que domina, aquele que era, aquele que é, aquele que será para sempre. E de toda essa grandeza, Ele atenta para nós nas nossas dificuldades, e Ele vem ser o nosso companheiro, o seu ajudador, o seu guarda de Israel, que não dorme nem de dia. Mas vamos voltar para o barco, que as nossas horas elas estão quase findando. Pois bem, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O vento está soprando, contrário, o vento está dominando, o barquinho está afunda, não afunda. Aqueles homens apavorados, Jesus passou o seu tempo com o Pai, e agora de lá ele observa os seus discípulos, que precisa do milagre. Oh glória! É sempre assim, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de suporte, aleluia. Porque você que está me acompanhando, você precisa pregar amanhã, você precisa orar, você precisa dar uma mensagem de esperança para a sua família amanhã. Ou você que é empresário, você precisa chegar na sua empresa amanhã de cabeça erguida, alegre, contente, feliz. Você que é professor, vai dar aula para os alunos, chega de cabeça erguida dizendo: olha, Jesus desceu no meu barquinho, havia ventos, mas Ele repreendeu. Esta mensagem é para isso, amém? Povo de Assis, povo animado que está nos acompanhando aí através da TV 10, Deus abençoe. Vamos centralizar aqui, voltando, aleluia, para a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus desce do monte. Louvado seja o nome do Senhor. Desce do monte. Olha bem, queridos, aquilo que é dificuldades para as coisas materiais. Quando eu estou dizendo coisas materiais, eu estou falando primeiro do barco. O barco próprio para as águas, certo? Mas estava em dificuldade. O barco não estava tendo controle pelos homens por causa dos ventos, que era o contrário. E envolvia ali aquelas situações entre ondas, ventos contrários, barco quase naufragando. Porém, Jesus vem andando sobre o mar. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Para nós ter uma ideia, ou relembrarmos do poder desse Jesus maravilhoso. Segundo o que eu li com vocês, aleluia, aqui no versículo 30. Olha, versículo 30, repita comigo. Se você entrou agora no programa, ó, é São Mateus 14, versículo 30 que eu vou citar. Amém? Diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observa que o Senhor Jesus, Ele chegou ali, Ele caminhou por todo aquele espaço do monte sobre as águas e não repreendeu o vento. O meu
querido ouvinte, está entendendo? Jesus desceu do monte, andando sobre o mar, no meio dos ventos fortes e das ondas bravias. Sabe o que eu acho lindo, senhores, amados e queridos telespectadores da mensagem do Senhor Deus? Em todos os milênios e épocas, aonde há um ser humano, aonde há uma vida, ele passa no meio das lutas. Amém? Observe que eu falei de Jó, certo? Jó ouvia falar dele, mas no meio da grande luta, pensa num Jó raquíssimo, sequinho, doentinho, abatidinho, fraquinho, perdeu as forças de falar. Pensa num Jó desta maneira, mas uma fé acreditando que a qualquer momento o Deus da vida, o Deus da glória, o Deus do suporte, o Deus do socorro apareceria. E aconteceu? Aleluia! Vai acontecer para você. E voltando aqui ao nosso texto, eu acho lindo as passagens bíblicas, a maneira de Deus falar conosco, a maneira de Deus, do Senhor Jesus nos ensinar, a maneira de que o Senhor Jesus está falando com vocês, meus queridos e amados telespectadores. Aleluia, aleluia. Qualquer dúvida, o telefone está na tela, você nos procure, eu lhe explico melhor esta mensagem, esta palavra. Observe o que é Jesus. Jesus viu os discípulos em dificuldades, ele poderia repreender o vento antes de ele entrar no mar, mas ele não fez. Ele caminhou sob os ventos fortes e contrários. Está observando? Ele caminhou sob as ondas altas, perigosas. Ele caminhou. Aleluia! Que ele queria demonstrar para os seus discípulos, aleluia, que todos aqueles acontecimentos que você pode levar para o que você está passando, aqui é um acontecimento relativo à natureza. Mas se eu te perguntar, você tem coragem de andar sobre os ventos fortes? Nem vou dizer no mar, num rio? Você tem? Você tem coragem de enfrentar umas ondas altas, terríveis do mar? Por andar nelas? Jesus então veio ao encontro do homem. Ele vai ao meu encontro, ele vai ao seu encontro, na mesma situação que você encontra. Porque, observe, leia comigo o versículo 32. São Mateus 14, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Observaste bem? Você que me acompanhou durante esses minutos de mensagem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Observou que é o domínio do Senhor Jesus. Ele desce do monte, ele passa pelos períodos, os metros que não sei, né? A Bíblia não fala a distância. Ele passa por aqueles metros, por aquele período, no meio dos ventos fortes, no meio das ondas altas. Aleluia! Ele chama Pedro para envolver na tempestade. O senhor está entendendo? Ele chama Pedro, vem Pedro, vem caminhar comigo. Pedro desce do barco, Pedro consegue andar entre os ventos e as ondas e chega até próximo ao nosso querido mestre. Agora, para dar a lição da mensagem de hoje, para nós descansarmos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sobe no barco. Deixa eu me ver aqui. Aqui não diz que ele se assentou, mas ele subiu no barco. Ele sobe no barco, olha para os seus discípulos, os ventos ainda estão fortes, as ondas ainda estão fortes. Ele dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para os seus discípulos e diz assim: acalma-te vento, e acalma-te ondas. E tudo fez bonança.
Você entendeu? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, através desta palavra, eu quero dizer para você que Jesus entrou na sua casa. Ele está com você nesta dificuldade que você está passando. Ele está com você neste vento. Ele está com você nesta situação. Eu quero que você sinta Ele, porque Ele vai acalmar, Ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. É o que aconteceu no barco, entendeu? É o que aconteceu no barco. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É o que aconteceu no barco. Depois que ele subiu no barco, é que ele acalmou todos os vendavais da vida, no nome de Jesus. vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré.
amado telespectadores, que bênção! Olha, queridos, eu estou sentindo Jesus aqui no meu barquinho. A TV10 está iluminada com a presença dele. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. A TV10, aonde estiver alcançando, ou quem estiver sintonizado conosco, está iluminado com a presença dele, porque ele chegou para abençoar. Ele está na sua casa, ele está na sua empresa, ele está na sua escola, ele está no seu carro, ele está no seu casamento. Olha, ele está em tudo e por tudo. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, queridos, de parte desta mensagem eu estou aqui alegre, só com vontade de dar glória. Com certeza. Sabe por quê? Porque ele venceu as dificuldades e entrou no barco. Aleluia! E os discípulos ficaram tão maravilhados. Aleluia! Olha, como aumentou a fé daqueles discípulos. E agora eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Amém? Querido Senhor, em cuja presença eu me encontro de uma maneira maravilhosa, gostosa, espiritual. Senhor, eu sinto a sua presença por esta palavra, para acalmar os ventos, as dificuldades. E o Senhor está presente na vida, na casa, naquilo que cada um está pedindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai eterno, no teu nome, Pai, no teu nome, eu quero repreender aqueles que sofrem de enfermidades biológicas. Estou repreendendo agora no teu nome as enfermidades biológicas, que saem em nome do Senhor Jesus. Que saem em nome do Senhor Jesus. E a cura, a bênção, a saúde venha nas vidas. Pai, revestido da autoridade, eu quero repreender agora, Senhor, as enfermidades espirituais, aquela que os medicamentos não solucionam. Então eu quero repreender opressões, obras imundas, que saiam de pessoas, que saiam de casamentos, de famílias, e o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Pai querido, aquele homem ou aquela mulher que está angustiada, que viveu esta palavra, que está vendo este barco quase afundando, Senhor. Chega a tua presença, Senhor, a presença do seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, para fortalecer, para consolar. Pai Santo, eu quero que o Senhor abençoe desde as criancinhas até os anciãos, porque todos precisam desta companhia, desta bênção. A nossa cidade, Senhor, as autoridades constituídas, Senhor, por quantas vezes passar esses reprises, Senhor, que a sua bênção, a sua unção seja em cada vida. Aqui a TV10, a esta equipe, Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero que as pessoas sintam a sua presença, sinta a sua paz, sinta a cura, sinta as maravilhas, sinta a alegria, sinta o perdão, Senhor, o perdão. O Senhor veio ministrar o perdão, veio salvar, veio buscar, veio consolar, veio confortar, veio fortalecer vidas, Pai, para que o projeto de vida, os sonhos, que foi hoje na figura do barco, Senhor, continue em uma vida de paz, uma vida de felicidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Deus os abençoe com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Olha, se você quiser nos acompanhar também nas quartas à noite, na nossa tenda, estamos estudando sobre as 7 tochas do livro de Apocalipse. Você é bem-vindo. Os nossos cultos no domingo à noite, no nosso site. Um abraço carinhoso, aleluia, com muito amor,
porque Jesus está no meu barco e está no seu barco. Amém? Até lá, na próxima terça-feira, com uma outra mensagem que Ele nos dá, no nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Fiquem com Deus, andem com Deus, vivam com Deus, sejam felizes, sorriam. Jesus te ama.